Olá! Começamos hoje o estudo de Gênesis, os capítulos 28 a 30. Hoje é o 10º dia do nosso propósito de leitura. Começando agora pelo capítulo 28, versículo 1, Isaac, talvez ciente de que a bênção agora estava sobre Jacó, pede que ele não se case com as mulheres da terra, mas com alguém da sua parentela e de Rebeca. Nos versículos 6 a 9 do capítulo 28, quando Esaú viu que seu pai não aprovava as suas esposas cananeias, com raiva, adquiriu mais uma esposa da região, sua prima Maalate, filha de Ismael. Dos versículos 10 a 15 do capítulo 28, Jacó partiu para o norte, em uma viagem de 800 quilômetros até Harã. Na terceira ou quarta noite, ele acampou ao ar livre, como mostra o versículo 11. E nessa noite, a partir do versículo 12, ele tem um sonho. A escada com os anjos subindo pode indicar um convite de Deus para que Jacó se aproximasse e recebesse a necessária ajuda. Os anjos estavam subindo e descendo, se deslocando entre o céu e a terra. No sonho, Deus aparece a Jacó, transferindo para ele todas as promessas dadas a Abraão e a Isaque, como a descendência numerosa como o pó da terra, a posse da terra e os povos e nações sendo abençoados por meio de Jacó e sua descendência. A visão de Jacó tinha o propósito de certificá-lo do interesse divino a seu respeito. Nos versículos 16 a 22 do capítulo 28, Jacó é a única pessoa em toda a Bíblia que unge uma pedra. Ele dá ao lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó é o único dos patriarcas a fazer um juramento. Agora, vamos falar sobre o capítulo 29. Dos versículos 1 a 6 do capítulo 29, não é mencionado quanto tempo Jacó demorou a chegar em Harã, mas ele se moveu por 800 quilômetros. Este poço de que está nesses versículos, este poço era tampado para impedir o uso por pessoas desautorizadas e também o acesso de animais selvagens. Nos versículos 7 a 12 do capítulo 29, Jacó dá mostras de sua habilidade em pastorear, ao dar instruções aos pastores locais quanto à maneira adequada deles lidarem com o rebanho. A aparente preguiça dos pastores é mostrada quando falam da dificuldade de remover a pedra. Então Raquel aparece, e inspirado pela aparição de Raquel, Jacó remove sozinho a pedra da boca do poço. Ao dar água para o rebanho de Labão, Jacó repete o que sua mãe fez ao dar água aos camelos do servo de Abraão, em Gênesis 24, versículo 20. Aqui é importante mencionar que Raquel era pastora. Ela é considerada a primeira pastora da Bíblia. E a tarefa de pastorear era normalmente concedida a homens. Dos versículos 13 a 20 do capítulo 29, no Oriente Antigo, o ato de um homem beijar outro homem em uma saudação significava aceitação ou respeito pela outra pessoa, assim como Labão fez com Jacó. Labão chamou Jacó de sangue do meu sangue, reconhecendo que eram parentes, e lhe deu o direito de ficar em sua casa permanentemente. Porém, como Jacó não era filho nem servo, era apropriado que se fizesse um arranjo para recompensar Labão por suas provisões dadas a Jacó, né? Alimento e estadia. Mas também não era apropriado que Jacó trabalhasse sem nenhum ganho. Por isso, o acerto do trabalho de 7 anos pelo direito de se casar com Raquel. Como vimos anteriormente, havia o pagamento de dote por uma noiva. Nós vimos isso, né, quando o servo de Abraão foi buscar Rebeca para Isaac. Então, esse pagamento de dote por uma noiva existia. E apesar de Jacó ser rico na sua terra, ali em Harã, na casa de Labão, ele estava destituído de posses. Então, ele pagaria o dote de Raquel com o seu trabalho.
Nos versículos 21 a 23 do capítulo 29, aqui Jacó já tem quase 50 anos de idade. E ele informa Labão que já tinha dado tempo de se casar com Raquel. Depois do banquete de casamento, Labão o engana, fazendo Lia se passar por Raquel, pois a sua noiva usava um véu. Aqui Jacó é enganado do mesmo jeito que Jacó se fez passar por Esaú. No versículo 27 do capítulo 29, após uma semana, que era o período de uma festa de casamento, Jacó, então, pode se casar com Raquel, porém, deveria trabalhar mais 7 anos para Labão. Dos versículos 31 a 35 do capítulo 29, como o Senhor viu que Lia era preterida por Jacó em relação a Raquel, o Senhor fez Lia uma mulher fértil. Em uma sociedade onde o prestígio de uma mulher dependia quase inteiramente do seu sucesso na geração de filhos, o Senhor deu 4 crianças a Lia antes dela parar de gerar por algum tempo. Para Lia, ela tinha sido abençoada com filhos porque Deus viu sua aflição e condição de desprezada, e ela ainda tinha a expectativa de que Jacó se afeiçoasse a ela porque ela havia lhe dado filhos. O significado dos nomes de Lia que ela nomeou foi o primeiro, Ruben, que significa eis um filho. O segundo, Simeão, que significa ouvindo, pois Lia quis dizer que o Senhor a ouviu. Levi, que significa unido, pois ela imaginava que assim o seu marido estaria unido a ela. E Judá, que significa possa Deus ser louvado. Começando agora a falar sobre o capítulo 30, dos versículos 1 a 8 do capítulo 30, a gente vê aqui que a Raquel tem uma insatisfação. Essa insatisfação de Raquel causou tensão no casamento dela e Jacó. Jacó lembrou que foi Deus quem havia deixado Raquel sem conceber, não ele, Jacó. No versículo 3, Raquel entrega Bila a Jacó para que Bila tenha filhos por ela, porque Bila era sua serva. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, essa tradução diz assim no versículo 3: Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. As traduções mais novas trocam joelhos por colo. Essa referência aos joelhos sugere que o processo de adoção envolvia colocar a criança recém-nascida sobre os joelhos da mãe adotiva. Então, Bila já não era considerada a mãe das crianças, e sim Raquel. Raquel chamou o primeiro filho nascido de Bila, ela o chamou de Dan, que significa um juiz, e o segundo filho ela nomeou de Naftali, que significa lutando. Nos versículos 9 a 13, Lia continua desesperada pelo afeto de Jacó, apesar de ela já ter 4 filhos. E ela resolve, então, dar a sua serva a Jacó. E do mesmo jeito que Raquel adotou os filhos que Bila teve, Lia adota os filhos de Zilpa. E ela dá o nome do primeiro, Gade, que significa boa sorte, e o segundo dá o nome de Azer, que significa felicidade. Dos versículos 14 a 21 do capítulo 30, há uma negociação entre Lia e Raquel por causa de mandrágoras. Na época, pensava-se que a mandrágora era uma planta que aumentava a capacidade sexual e a fertilidade das pessoas. Por isso Raquel a queria, por isso Raquel queria a mandrágora. E ela negociou com Lia uma noite com Jacó, em troca das mandrágoras. Lia ainda era preterida, ela ainda não era favorita. E o Senhor a abençoou novamente, dando-lhe mais 2 filhos. Issacar, que significa alugar, porque ela entendia que ela alugou Jacó de Raquel, e o outro que ela teve foi Zebulon, que significa honra. Dos versículos 22 a 24, do capítulo 30. O Senhor lembra-se de Raquel, a abençoa e lhe dá o primeiro filho do seu ventre, que ela nomeia de José.
José significa: dê-me o Senhor outro filho, que o Senhor me acrescente outro filho. E o Senhor a atende, porém, esse pedido, né, o Senhor atender esse pedido, vai trazer consequências para Raquel. Dos versículos 25 a 36 do capítulo 30, Jacó agora tem 11 filhos, 4 esposas e quase nenhum bem. Então ele pede a Labão que o dispense para que ele possa ir embora com sua família e ser chefe do seu clã. Jacó ali estava pobre, mas Labão estava rico, porque o Senhor abençoou o trabalho de Jacó. E Labão percebeu isso, provavelmente com o uso de adivinhos. E ele sugeriu pagar então o salário a Jacó, porque ele não queria perder a pessoa que o estava fazendo rico. Jacó então estabeleceu um salário, pedindo que ficasse para ele todos os animais do rebanho que nascessem salpicados e malhados. E Labão prontamente aceitou. No entanto, com esperteza, mandou seus filhos levar embora para longe todos os animais do rebanho que tivessem essas marcas, para tentar garantir que não houvesse cria para Jacó. Quando Jacó pede os animais salpicados e malhados, ele estava confiando em Deus, pois as ovelhas orientais eram quase todas brancas e os cabritos eram normalmente pretos. Dos versículos 37 a 43, Jacó fez um esforço de 6 anos para aumentar seu patrimônio, usando o método seletivo e meios de exercer influência pré-natal na maneira de tratar os rebanhos que lhe haviam sido confiados, por causa do engano de Labão para com ele, ao tirar o rebanho que tinha marcas. No entanto, é muito importante nós lembrarmos que o método só funcionou unicamente pela provisão de Deus, pois não havia nada que pudesse influenciar como os animais do rebanho nasceriam. Não existe nada científico em colocar uma varinha na água para influenciar a cor que vai nascer o rebanho. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 28 a 30.